As finanças comportamentais são um campo de estudo que surgiu para contestar a hipótese dos mercados eficientes, que pressupõe que os investidores agem de forma perfeitamente racional. Elas unem psicologia e economia para tentar explicar as anomalias que ocorrem com frequência nos mercados, estudando como os investidores realmente agem ao tomarem suas decisões. Neste vídeo, nós vamos fazer uma breve introdução às finanças comportamentais e depois estudar alguns tipos de vieses que impactam os investidores. Bora lá? Bom, vamos começar com uma pergunta. Os participantes do mercado financeiro realmente agem de forma racional? A teoria econômica e financeira tradicional geralmente assume que os indivíduos agem de forma racional, ou seja, eles tomam as suas decisões de investimentos baseadas em todas as informações disponíveis e isso levaria a resultados ótimos e, como consequência, sustentaria a hipótese dos mercados eficientes. Mas deixando de lado todas as outras anomalias que ocorrem no mercado e focando agora só nas crises. Lá nos Estados Unidos, nos últimos 100 anos, nós tivemos 13 crises, desde a Grande Depressão em 1929, passando pela bolha das .com em 2000, a crise financeira global em 2008 e, por último, a crise do coronavírus em 2020. Olhando essas 13 crises em menos de 100 anos, será que o mercado financeiro realmente age de forma racional? Bom, vamos pegar somente a crise do coronavírus em 2020. Do topo de fevereiro até o fundo em março, durou apenas 33 dias. O tamanho da queda do S&P foi de 34%, e o tempo de recuperação foi de aproximadamente 5 meses. Ou seja, em 33 dias ele caiu 34%, e em 5 meses ele recuperou tudo de novo. Essa foi uma das recuperações mais rápidas da história. Ou seja, o pânico não foi proporcional ao tempo de recuperação. Como explicar esse comportamento por parte dos investidores? É aí que entram as finanças comportamentais. Elas surgem ao desafiar as teorias dos mercados eficientes, ao estudar como os indivíduos e os mercados realmente se comportam ao tomarem suas decisões. Os vieses comportamentais se apresentam de duas formas principais: as falhas no raciocínio cognitivo, conhecidas como erros cognitivos ou vieses cognitivos, e os vieses baseados em sentimentos e emoções, conhecido como os vieses emocionais. Os erros cognitivos podem ser corrigidos por meio de informação e educação. Já os vieses emocionais são mais difíceis de corrigir, pois eles têm origem em impulsos e intuições. Os erros cognitivos se dividem em duas categorias: os vieses de perseverança da crença e os erros de processamento. Os vieses de perseverança da crença resulta do desconforto mental que surge quando novas informações entram em conflito com as suas crenças previamente estabelecidas. E para reduzir esse desconforto, as pessoas normalmente ignoram ou distorcem essas informações conflitantes e consideram apenas aquelas que confirmam as suas crenças já existentes. Os 5 principais vieses de perseverança da crença são: viés de conservadorismo, de confirmação, representatividade, ilusão de controle e viés retrospectivo. Hoje nós vamos falar do viés de conservadorismo, de confirmação e de ilusão de controle. O viés de conservadorismo acontece quando as pessoas mantêm as suas visões anteriores ao incorporar de forma inadequada novas informações conflitantes. Elas atribuem mais peso às informações passadas do que às novas informações. Como consequência do viés, os investidores podem manter ou demorar para atualizar uma visão ou previsão, mesmo diante de novas informações relevantes, ou preservar crenças anteriores, para evitar o desconforto mental associado à atualização dessas crenças, porque os dados são complexos. O viés pode ser corrigido por meio da análise adequada e da correta ponderação das novas informações. O viés de confirmação é a tendência de buscar apenas informações que confirmam nossas crenças antigas e, ao mesmo tempo, ignorar ou dar menos valor àquelas informações que contradiz essas crenças. Como consequência do viés, os investidores podem apenas considerar aquelas informações positivas sobre determinado investimento, ignorando ou minimizando as informações negativas relacionadas a ele. Ou eles podem desenvolver critérios de seleção de investimentos ignorando informações que contradizem a validade desses critérios. Ou também eles podem manter carteiras pouco diversificadas. O investidor pode se convencer que o upside de uma empresa é tão grande que ele acaba alocando um grande percentual da sua carteira naquela empresa. O viés pode ser corrigido por meio da busca por informações que desafiem as crenças existentes.
E também eles devem validar a decisão de investimento. Por exemplo, se ele escolher um critério que ele só vai investir em ações com PL abaixo de 10, antes de investir na empresa, ele tem que validar esse investimento analisando também os fundamentos da empresa, a indústria e o setor. No viés da ilusão de controle, as pessoas tendem a acreditar que conseguem controlar resultados quando na realidade elas não conseguem. Como resultado desse viés, os investidores podem manter uma carteira pouco diversificada. Alguns investidores preferem investir em empresas que eles acham que têm algum controle, por exemplo, a empresa que eles trabalham, o que pode levar eles a manterem posições concentradas nessas empresas. Ou também ele pode negociar excessivamente no mercado, mesmo com pesquisas demonstrando que quanto mais você negocia, menor tende a ser o seu retorno. Ou eles podem construir modelos financeiros excessivamente detalhados, embora o aumento da complexidade do modelo não elimine o risco e nem a incerteza dos resultados. Para corrigir o viés, o investidor deve reconhecer que investir é uma atividade probabilística e também deve buscar pontos de vista contrários às suas crenças. Os erros de processamento acontecem quando nós falhamos ao processar novas informações, tratando elas de forma ilógica ou irracional. Os 4 principais tipos de erros de processamento são viés de ancoragem e ajuste, viés da contabilidade mental, enquadramento e disponibilidade. Hoje nós vamos falar do viés de ancoragem e ajuste, enquadramento e disponibilidade. O viés de ancoragem e ajuste é a tendência de confiar demais em uma informação inicial ao fazer estimativas posteriores. Por exemplo, quando nós vamos estimar um valor desconhecido, nós começamos com um número inicial padrão, chamado de âncora, e ajustamos essa âncora para cima ou para baixo, mas nós tendemos a ajustar essas âncoras de forma insuficiente, fazendo com que as probabilidades estimadas se tornem enviesadas. Como resultado do viés, os investidores podem se apegar excessivamente às suas estimativas originais, mesmo quando novas informações surgem. Algumas perguntas que podem ajudar o investidor a identificar a presença do viés é: estou mantendo esta ação com base em uma análise racional ou estou tentando alcançar um preço ao qual estou ancorado? Por exemplo, o meu preço de compra ou alguma máxima histórica. Ou também, estou fazendo esta projeção com base em valores observados no passado ou em condições futuras esperadas. Os preços dos ativos refletem a percepção dos investidores sobre o futuro, ou seja, as condições baseadas no passado frequentemente são irrelevantes. O viés de enquadramento é quando uma pessoa responde de forma diferente a uma mesma questão, dependendo de como a questão é apresentada. Muitas vezes é possível apresentar um problema em mais de uma forma. Por exemplo, uma situação pode ser apresentada em um contexto de ganho. Uma a cada 4 startups tem sucesso. Ou em um contexto de perda. 3 a cada 4 startups fracassam. Diante do primeiro enquadramento, o investidor pode optar por fazer o investimento. Já diante do segundo, ele pode não realizar o investimento. Como consequência do viés, os investidores podem identificar incorretamente a sua tolerância ao risco, em função de como as perguntas sobre risco são formuladas, resultando em carteiras mal estruturadas. E também podem focar excessivamente em flutuações de preços no curto prazo, desconsiderando os fatores de longo prazo no processo de tomada de decisão. Ao tomar decisões, os investidores devem tentar eliminar qualquer referência a ganhos ou perdas já incorridos. Em vez disso, devem se concentrar nas perspectivas futuras do investimento. Por exemplo, uma ação em queda. Você comprou uma ação a 50 e hoje ela vale 35. Enquadramento como perda. Estou com uma perda de R$ 15 por ação. Se eu vender agora, vou realizar o prejuízo. O que muitos investidores fazem? Eles mantêm a ação ou até aumentam a posição, aceitam correr mais risco, esperando algum tipo de turnaround na empresa e ignoram novas informações negativas. Aqui, o investidor assume mais risco para tentar evitar a perda. Exemplo 2. Uma ação em alta. Você comprou uma ação a 50 e hoje ela vale 80. Enquadramento como ganho. Já ganhei R$ 30 por ação. Melhor garantir esse lucro. O que muitos investidores fazem? Eles vendem cedo demais, trocam por ativos mais seguros e reduzem a exposição ao risco. Aqui, o investidor fica mais conservador, mesmo que o ativo ainda apresente um bom potencial. O viés de disponibilidade é quando as pessoas estimam a probabilidade de um resultado ou a importância de um evento com base na facilidade com que as informações são lembradas. Existem diversas fontes desse viés. As 4 mais relevantes para os investidores são recuperabilidade, categorização,
faixa restrita de experiência e ressonância. Na recuperabilidade, se uma resposta ou ideia vem à mente mais rapidamente do que outra, a primeira tende a ser escolhida como correta, mesmo que não apresente a realidade. Já na categorização, ocorre o seguinte: ao resolver problemas, nosso cérebro primeiro decide onde procurar informações, e para isso ele cria categorias com base em experiências passadas ou categorias familiares. E quando nós não sabemos muito bem em qual categoria algo se encaixa, acabamos buscando informações no lugar errado, e, como consequência, a probabilidade estimada de um evento pode ficar enviesada. A faixa restrita de experiência acontece quando uma pessoa se baseia apenas em uma faixa limitada de experiências, em vez de considerar múltiplas perspectivas. Por exemplo, ela pode assumir que um produto ou serviço que teve sucesso em um país também terá sucesso globalmente. E na ressonância, as pessoas tendem a ser influenciadas pelo grau em que uma situação se assemelha à sua própria experiência pessoal. Como resultado do viés, os investidores podem limitar o conjunto de oportunidades de investimento, porque eles investem somente em categorias familiares, como, por exemplo, ativos de um único país ou de um único setor. Eles também podem escolher investimentos, consultores financeiros ou fundos com base em publicidade. Ou eles falham na diversificação, porque eles tomam as suas decisões com base em uma faixa restrita de experiência. É esse viés de disponibilidade que pode levar os investidores a acreditar que os eventos que recebem grande atenção da mídia são mais importantes do que eles realmente são. Para superar o viés, os investidores precisam desenvolver uma política de investimento adequada, pesquisar e analisar cuidadosamente as decisões antes de tomá-las e focar em dados históricos de longo prazo. Recapitulando, os vieses comportamentais se apresentam de duas formas: os erros cognitivos e os vieses emocionais. Nós acabamos de ver os vieses cognitivos, que se dividem em vieses de perseverança da crença e erros de processamento. Os vieses de perseverança da crença é quando novas informações entram em conflito com as nossas crenças pré-estabelecidas, e os erros de processamento é quando nós tratamos as informações de uma forma ilógica ou irracional. Agora vamos para os vieses emocionais. Os vieses emocionais são mais difíceis de corrigir, pois eles se originam de impulsos e intuições. Muitas vezes, só é possível reconhecer a presença do viés e se adaptar a ele. Os 6 principais tipos de viés emocionais são aversão à perda, excesso de confiança, autocontrole, viés do status quo, viés da posse e aversão ao arrependimento. Hoje, nós vamos falar do viés de aversão à perda, excesso de confiança, status quo e aversão ao arrependimento. O viés de aversão à perda é a tendência que as pessoas têm de preferirem fortemente evitar as perdas do que obter ganhos. Os investidores racionais deveriam aceitar mais risco para obter ganhos do que para reduzir as perdas, mas na prática ocorre ao contrário. Eles correm mais risco para tentar evitar as perdas do que para obter os ganhos. Como consequência do viés, os investidores podem manter investimentos em posição de perda por mais tempo do que o que seria justificado por uma análise fundamentalista, ou também podem vender investimentos em posição de ganho mais cedo do que o que seria justificado por uma análise fundamentalista. Para corrigir o viés, os investidores devem manter uma abordagem aos investimentos disciplinada e considerar de forma realista a probabilidade de ganhos ou perdas futuros. O viés de excesso de confiança ocorre quando as pessoas demonstram uma fé injustificada em suas próprias habilidades. E esse viés se apresenta de duas formas: o excesso de confiança nas previsões e o excesso de confiança na certeza. O excesso de confiança nas previsões ocorre quando o intervalo de confiança que os investidores atribuem às suas projeções são estreitos demais. Já o excesso de confiança na certeza é quando os investidores atribuem probabilidades excessivamente altas a determinados resultados. Como consequência do viés, os investidores podem subestimar os riscos e superestimar os retornos esperados. Ou também eles podem manter carteiras mal diversificadas, o que pode resultar em riscos significativos de queda. Os investidores que são impactados pelo viés tendem a se lembrar dos seus acertos, mas eles subestimam os seus erros. Por isso, é necessário revisar o histórico de negociações e identificar tanto os investimentos vencedores quanto os investimentos perdedores, e calcular o desempenho da carteira. É necessário também analisar tanto o raciocínio quanto o resultado do investimento, juntamente com o volume de operações realizadas. Como o excesso de confiança também é um erro cognitivo, informações mais completas frequentemente ajudam o investidor a reconhecer esse viés. O viés do status quo
acontece quando as pessoas optam por não fazer nada em vez de promover mudanças, mesmo quando essas mudanças são justificadas. Aqui, as posições são mantidas principalmente por inércia e não por uma escolha consciente. Como consequência do viés, os investidores podem manter, sem perceber, carteiras com características de risco inadequadas às suas circunstâncias pessoais, e também podem deixar de explorar outras oportunidades de investimentos. Esse viés pode ser difícil de superar, e a educação financeira é essencial nesse processo. Os investidores devem quantificar os benefícios da diversificação, tanto em redução de riscos quanto no aumento do retorno esperado. O viés de aversão ao arrependimento é quando as pessoas evitam tomar decisões por medo de que elas resultem em um desfecho negativo. Esse viés possui duas dimensões: as ações que as pessoas tomam e as ações que elas poderiam ter tomado. O arrependimento é maior quando resultados desfavoráveis decorrem de uma ação realizada em comparação com resultados decorrentes de uma ação não realizada. Por isso, não realizar nenhuma ação acaba se tornando a decisão padrão. Como consequência do viés, os investidores podem tornar-se excessivamente conservadores, devido a experiências negativas anteriores. Ou também eles podem adotar comportamento de manada. Ele pode se sentir mais seguro ao investir em ativos que estão populares no momento, buscando reduzir o arrependimento futuro, porque investir em ativos menos populares é percebido como mais arriscado, porque envolve maior responsabilidade pessoal e um maior potencial de arrependimento. Para reduzir o viés, é necessária uma diversificação adequada, pois assim os investidores constroem carteiras com níveis adequados de retorno e risco. E também, os investidores devem reconhecer que perdas fazem parte do processo de investimento e devem manter o foco nos objetivos de longo prazo. Quando esses vieses são reconhecidos e considerados no processo de tomada de decisão, o investidor deixa de reagir apenas às emoções e passa a agir de forma mais consciente e estruturada. As finanças comportamentais não eliminam o risco, mas ajudam a reduzir os erros evitáveis, contribuindo para decisões mais consistentes e melhores resultados no longo prazo. Bom, chegamos ao fim. Se você gostou do conteúdo e aprendeu alguma coisa nova aqui nesse vídeo, não deixe de se inscrever e curtir o vídeo. Também, se você tem alguma dúvida ou sugestão de temas, deixe aqui nos comentários. Nos siga também lá no Instagram, @romilton_finanças, e te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado!